Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Muito bem, vamos dar continuidade no nosso estudo sobre a Palavra de Deus, nosso estudo sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Bíblia. Lembrando que no vídeo passado nós vimos como identificar os autores daqueles livros, daqueles textos, né? Lembrando que nós vimos também que tem textos que nós não conseguimos identificar o seu autor, tá? Não tem como identificar. Por exemplo, o livro de Jonas. O livro de Jonas, nós não temos como provar que foi realmente Jonas quem escreveu. Tá? Então, meus irmãos, eu gostaria de dar continuidade, né? Continuidade nesse sentido, no estudo de hoje, dar continuidade nesse sentido, falando sobre os textos, os autores dos textos sagrados. Tá? E ficou bem claro para nós, no vídeo passado, né, que não temos como provar, por exemplo, o livro de Jonas. Tá? O livro de Jonas que fala da vida de Jonas. Tá? Não temos como provar que foi ele que escreveu. Mas nós podemos dizer com segurança, tá? Com firmeza nós podemos afirmar, com segurança nós podemos afirmar, que o livro de Jonas trata de uma parte da vida de Jonas. Isso nós temos como afirmar. Daniel, o livro de Daniel, nada no livro do profeta Daniel diz explicitamente que foi o profeta Daniel quem escreveu o livro de Daniel. Entende? Não tem nada explicando, nada explícito que foi o próprio Daniel que escreveu o livro de Daniel. É possível que tenha sido ele. Sim, é possível. Como é possível também que tenha sido um discípulo dele. Tá? Como é possível também que tenha sido uma outra pessoa que simplesmente escreveu a vida dele. Então, são possibilidades, meus irmãos. São possibilidades, mas nada que podemos afirmar categoricamente, porque não temos registrado. Por exemplo, o livro de Ruth, o livro de Esther. O livro de Ruth, ele trata da vida de Ruth. O livro de Esther trata da vida de Esther. Mas isso não significa dizer que foi Esther quem escreveu. Não significa dizer que foi Esther que escreveu, que foi Ruth que escreveu. Porque nada no livro de Esther, tá, nos autoriza a dizer que foi ela. Tá? Não há prova no livro de Esther, não há prova no livro de Ruth, para dizermos que foi ela. No livro e nem na tradição judaica. Enfim, de forma segura que nos leva a afirmar que foi Esther. É diferente, por exemplo, e aqui agora já entra a tradição da igreja, tá? Já entra a tradição da igreja aqui, o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Marcos, o Evangelho segundo São Lucas. Nesses três evangelhos, meus irmãos, não há um versículo sequer, tá? Não há um versículo que diz explicitamente que eles foram os autores. Tá? Como eu já disse, aí entra a tradição da igreja. O primeiro evangelho comumente atribuído a Mateus, tá? A tradição da igreja com fortes fundamentos, tá? A tradição da igreja afirma que quem escreveu o primeiro evangelho foi Levi, tá? Foi Levi, que ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Lembra quando quando Levi estava na mesa da coletoria de impostos, né? Jesus chegou e chamou Levi. Depois ele passa a se chamar Mateus. Veja que interessante a escritura com a autoridade da igreja. Veja. Então, meus irmãos, não tem nada no Evangelho segundo São Marcos que identificando, tá, que ele é o autor do Evangelho. Não tem nada. Por exemplo, eu, Marcos, escrevi. Não tem. Não tem nada explicado, não tem nada registrado.
No Evangelho de São Lucas também não tem. A gente não acha nada. Tá? Assim como no Evangelho de São João, também não tem. Mas por causa da linguagem, tá? Por causa do modo que ele fala, é perfeitamente. Tá? E com isso, a tradição unanimemente atribui a João, tá? Que não há nada no começo dizendo, eu, João, escrevi. Tá? É diferente do Apocalipse. No Apocalipse tem. A gente vai ver daqui a pouco quais os livros do Novo Testamento onde o autor aparece explicitamente. Tá? A gente vai ver. Nós vamos ver agora, vamos ver quais os livros do autor não aparecem. Tá? E quando o nome do autor ele não aparece, tá? Nós temos que recorrer a quem? Nós, católicos apostólicos romanos. Nós temos que recorrer à autoridade da tradição da igreja. A grande tradição da igreja. Somente para a gente lembrar aqui, tá? Quais são os livros do Antigo Testamento cujos autores não aparecem, tá? Só para a gente recordar. Isso nós falamos bastante no vídeo passado, né? Foi bastante comentado, tá? Então, só para a gente recordar. Os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Esses 5 livros aqui é um caso à parte, né? Por quê? Porque nós vamos ver que lá é uma dessas teses mais sustentadas nos tempos atuais, que é esses 5 livros, ou seja, a Torá. A lei foi composta, as leis foram compostas por códigos diferentes, tá? Foram compostas por fontes diferentes, por teologias diferentes. São 4 teologias. Tá? Isso também nós já vimos, mas é sempre bom recordar, né? Essas 4 teologias, essas 4 fontes, né? Que são chamadas fontes javista, fonte eloísta, deuteronomista e sacerdotal. E foi ali por volta do tempo de Davi até Salomão, tá? Dos séculos 8º até o 10º. Essas fontes redigiram textos separados, tá? E com o passar do tempo, o compilador foi uma espécie de coxa de retalhos, juntando essas 4 fontes, tá? Juntando essas 4 fontes e acabou redundando na redação do Pentateuco, entende? Essas 4 teologias diferentes, essas 4 fontes diferentes. Então, o Pentateuco, pode-se dizer assim, que ele é uma coxa de retalhos, de 4 fontes com teologias diferentes. Agora, o livro de Josué. O livro de Josué fala de Josué, mas não é dito em nenhum momento que foi Josué quem escreveu. Entende? Em nenhum momento fala. Da mesma forma, o livro de Juízes. Tá? Da mesma forma, o livro de Ruth. O livro de Ruth também não fala. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. O livro de Jó também não. Tá? 65 salmos, meus irmãos, 65 salmos, nós não sabemos quais foram os autores. Tá? 65 salmos nós não sabemos. E também Eclesiastes, Sabedorias, Eclesiástico, agora sim, Eclesiástico, Lamentações, Daniel e Jonas. Tá? Então, dos profetas que nós sabemos quais são os seus autores, tá? E se eu me lembro, eu acho que eu citei isso aí no vídeo passado, tá? São Isaías, Jeremias, Baruque, Oséias, Joel, o livro de Amós. Então, todos estes logo se identificam, tá? Eles se identificam logo no início. Também Abdias, Jonas, Miqueias,
Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, o livro de Zacarias e Malaquias. Tá? O livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Logo no começo o autor se identifica. Nós estamos falando aqui, meu irmão, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. Tá? A gente atribuiu isso. Nós vimos que são os autores. Nós vimos quem são os autores aí. Porque está se identificando. Agora eu pergunto, e o Novo Testamento? O Novo Testamento até parece ser mais fácil, né? Então é possível dizer com exatidão quem foram os autores do Novo Testamento? Nós sabemos que o Novo Testamento ele tem 27 livros, né? Dos 27 livros, tá? Dos 27 livros do Novo Testamento, 18 nós sabemos quem são os seus autores. Por que nós sabemos? Porque eles se identificam. Vejam, todos os livros de São Paulo, as cartas de São Paulo apóstolo, né? E aqui é bom a gente recordar, né? As cartas de São Paulo apóstolo, que são 13 cartas, né? Carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, tá? 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon, tá? Então são as 13 cartas de São Paulo. São Paulo, meus irmãos, São Paulo ele tinha uma forma muito particular de escrever. São Paulo, ele acostumava a se identificar logo no começo das suas cartas. Tá? Logo no começo das suas cartas, ele já se identificava. Tá? São Tiago também se identificava logo no início. São Pedro também se identifica na primeira carta de São Pedro, na segunda carta de São Pedro. São Judas Tadeu também. E São Judas, a gente vai ver que ele escreveu uma carta bem pequena, né? Bem pequena a carta, mas ele se identifica também. E no Apocalipse é diferente do Evangelho de São João, segundo São João. Porque o autor do Evangelho de São João, tá? O Evangelho é São João, e é o mesmo autor do Apocalipse, São João. Só que no Apocalipse ele se identifica, tá? Ele se identifica. Ele fala assim: eu, João, estava na ilha de Patmos quando tive uma visão, e assim por diante. Tá? Então ele se identifica, logo no início ele se identifica. Tá? Mas ele não se identifica no Evangelho, tá? Que é o 4º Evangelho. Evangelho segundo São João. Então, meus irmãos, dos 27 livros do Novo Testamento, nós podemos dizer com certeza, tá? Nós podemos dizer com certeza, 18 livros do Novo Testamento, nós podemos dizer com certeza o autor. Tá? Nós podemos dizer com certeza. É claro que existe uma discussão no mundo da exegese, tá? O mundo da exegese o estudo da palavra de Deus, tá? De colocar em dúvida a autoria de um determinado autor. Tá? Bom, São Paulo seria um deles. Tá? São Paulo seria um deles. Carta do apóstolo Paulo, etc, etc. Então essa aí é uma discussão à parte, tá? Uma discussão à parte. Por quê? Porque a igreja nunca colocou em xeque a autoria desses livros, entende? Nunca teve dúvida. Respaldada pela tradição da igreja, respaldada pelos padres da igreja. Então pode-se também sustentar isso, que as pessoas que sustentam isso não afeta de forma alguma a inspiração bíblica, sustentar essas coisas. De maneira alguma, não afeta a inspiração bíblica. Dizer que, por exemplo, a escola joanina, né, ela acrescentou alguma coisa no Evangelho segundo São João, né, ou que os discípulos de um determinado autor eles fizeram retoques, né? E assim por diante. Então, essas coisas, isso aí não afeta a inspiração bíblica, de modo algum, de maneira alguma afeta a inspiração bíblica. Isso aí a gente vai tratar mais adiante,
né? Mais adiante a gente vai falar disso aí. Mas com a igreja, presta bem atenção, com a igreja nós afirmamos, nós podemos afirmar o autor do evangelho, do primeiro evangelho, né? Mesmo não aparecendo lá no início do evangelho, eu, Mateus, que escrevi, tá? Nós afirmamos, nós podemos afirmar que foi Mateus, tá? Foi Mateus que escreveu, mas com a tradição da igreja, tá? Com a tradição da igreja, nós podemos afirmar que foi São Mateus. E pronto, acabou, não tem dúvida, não tem discussão. E ponto final. Agora, se uma pessoa põe isso em dúvida, né, então essa pessoa ela precisa provar. Agora, para ela provar, ela precisa de provas da Escritura e da outra fonte da fé, tá, que é a tradição da igreja. Entende? Da Escritura e da fonte da fé e da tradição. Agora, você pode até encontrar alguém que pode colocar em xeque a autoria de Mateus do primeiro evangelho. Tá? Pode colocar. Pode colocar em xeque. Mas as provas e no contexto da discussão teológica, tá? No contexto da discussão teológica e exegética, na própria tradição da igreja, tá? Na própria intervenção do magistério da igreja, entendeu? Dos santos, dos autores da igreja. Vejam, meus irmãos, são 2000 anos. 2000 anos de história. Isso tem peso. Tá? Essa questão ela precisa também ser colocada, tá? Por quê? Porque não é somente questionar e dizer não é isso. Não é isso. Mas não foi São Paulo. Porque aí a coisa fica complicada. Tá? Então, é preciso, no mundo da ciência, tá? Você precisa do mundo da ciência para que você faça uma afirmação e prove, tá? E consiga colocar por terra, tá? Derrubar, tá? Assim consiga derrubar 2000 anos. Tá? São 2000 anos, 2000 anos de história. Esses 2000 anos de história que sustenta que São Mateus é o autor do primeiro evangelho. Entende? Esses 2000 anos de história sustenta que São Marcos é o autor do segundo evangelho. Esses 2000 anos que sustenta que São Lucas é o autor do terceiro evangelho. São João é o autor do quarto evangelho. Mesmo, tá? Mais uma vez, mesmo que os nomes deles, tá, como autores não apareçam. Tá? Mesmo que não apareça o nome deles como autores. Certo? Então agora nós vamos ver os livros do Novo Testamento, onde os nomes dos autores não aparecem, tá? Eles não aparecem. Os livros do Novo Testamento. Como nós já dissemos agora aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro do Atos dos Apóstolos, que nós sabemos que foi São Lucas quem escreveu, tá? Que é o autor do terceiro evangelho, que é o Evangelho segundo São Lucas, tá? Mas nem nos Atos dos Apóstolos e nem no Evangelho de São Lucas, segundo São Lucas, aparece o nome dele. Não aparece o nome dele como autor. Mas a tradição da igreja diz que foi São Lucas. Certo? Agora a carta aos Hebreus, essa não se sabe, né? Se pensava que era de São Paulo. Mas a própria redação, a própria linguagem, a articulação da teologia do antigo culto com o novo culto, tá? A linguagem comparada uma com a outra, do Antigo e Novo Testamento, tá? A linguagem de São Paulo não bate. Tá? Não pode ser, é uma pergunta aqui, não poderia ser o mistério do próprio Deus? Porque como é um livro muito sacerdotal, né? É um livro sacerdotal, como nós vimos já no vídeo passado, né? Como se o próprio, que é sacerdote, o próprio Cristo é sacerdote, ele estivesse ensinando, não poderia ser? Ou seja, um mistério que ele mesmo quis ensinar.
que o próprio Jesus quis ensinar? Agora, nós sabemos que alguém de carne e osso escreveu. Isso nós temos certeza, isso sim. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, tá, é dito que havia um cristão eloquente. São Paulo relata isso aí lá, no início da carta aos Coríntios. Era um cristão eloquente, um cristão muito culto, portanto ele era muito respeitado na comunidade cristã. E ele era um excelente pregador. Esse cristão ele se chamava Apolo, tá? Veja, meus amigos, é uma hipótese, tá? Não estou falando que foi ele, é uma hipótese. Como é que a gente vai descobrir que foi Apolo? Não tem prova, não tem como descobrir. A não ser que apareça aí um pergaminho, uma coisa na arqueologia, e mais para frente, tá? Nós venhamos a encontrar alguma prova, tá? Alguma prova que é o Apolo, que Apolo é o autor das cartas hebreus, da carta aos Hebreus. Pode ser, só se for assim. Não é descartada essa hipótese, mas por enquanto não tenho essa certeza. Mas também pode ser Barnabé, ou também pode ser outros, mas menos São Paulo. São Paulo não. Nós temos a crítica literária, nós temos a linguagem, e elas não se vendem, tá? Quem escreveu isso, sem dúvida, tá? Algum escreveu isso, alguém escreveu isso. Alguém escreveu isso. A expressão, a linguagem, a utilização de certos termos, né? Dá para você fazer isso nas cartas de São Paulo. As 13 cartas do apóstolo Paulo, dá para a gente fazer isso aí, para comparação das 13 cartas deles. Mas quando você compara a linguagem com as cartas, com a carta aos Hebreus, não dá. Agora, como eu já disse aqui, para nós, tá? Para nós, meus irmãos, é irrelevante sabermos quem foi o autor. Assim como no Antigo Testamento, nós não sabemos de 27 livros quem foram os autores. Perdão, 26 livros. Nós não sabemos quem foram os autores. De 46 livros, 26 nós não sabemos quem foram os autores. Mas é a palavra de Deus como referida, é a palavra de Deus como entendida, é a palavra de Deus como ratificada, é a palavra de Deus como sancionada, a palavra de Deus como dogmatizada pela igreja. Então, ela faz parte do cânon bíblico. Tá? Ela faz parte do cânon bíblico, mesmo não sabendo quem foram os seus autores. Né? Ou, de repente, o mesmo livro teve 2 ou 3 autores do mesmo livro. Isso aí, meus irmãos, isso aí não altera a inspiração bíblica de forma alguma. Isso é independente de quem foi que redigiu. Tá? Se ele tinha virtude, se ele não tinha virtude, se ele tinha defeito, se ele era um mulherengo, se ele era um cachaceiro, se ele era isso, ou se ele era aquilo, ou além da fraqueza humana. Deus inspira na natureza humana e ele escreve aquilo que Deus quer, sem possibilidade de errar. Entende? Agora, quanto tempo demorou para que o Antigo Testamento, por exemplo, ficasse pronto? Que era que ele fosse concluído. Só para a gente ver se eu consigo fazer para a gente se localizar aqui. Quanto tempo? Nós vimos no vídeo passado, tá? No nosso estudo passado, que Deus ele ordenou a Moisés que escrevesse, tá? Que escrevesse algo. Tá? Deus ordenou que Moisés escrevesse algo. Moisés viveu ali na saída do povo da Terra Prometida, tá? Quando Moisés foi libertar o povo, por volta do ano 1250 a 1240 antes de Cristo. E Josué entra na Terra Prometida 40 anos depois. Tá? Aí vamos colocar com a possibilidade de erro, por mais ou para menos 1200, o ano 1200.
Então, a entrada é 1200, entrada de Josué na Terra Prometida. Tá? Moisés redigiu por ordem de Deus. Tá? Redigiu por ordem de Deus as tradições que ele colocou por escrito e também os seus próprios ensinamentos por ordem de Deus, tá? Que ele colocou por escrito. Entende? Então, veja, vamos dizer assim, são pedaços, por assim dizer, do Antigo Testamento. Certo? Agora nós vamos pular agora de Moisés para Josué, como nós já havia dito, né? Moisés para Josué, 1200 anos. Josué escreveu muita coisa referente à vida do povo durante o trajeto da saída do cativeiro, que é do Egito, né, até a Terra Prometida. Tá? Até a Terra Prometida. Então, antes de morrer, ele escreveu. Nós vimos lá que Josué escreveu. Tá? E nós vimos também que Deus em pessoa, ele também escreveu. Certo? Então, nós temos aqui partes, tá? Temos trechos, nós temos pedaços do Antigo Testamento, certo? 1200 anos antes de Cristo, certo? Aí depois nós chegamos no tempo de Davi, até Salomão, tá? Aí nós temos as quatro fontes, tá? As quatro fontes ali no século X, ali pelo século X. Então, Salomão ele governou 40 anos em Israel. Então nós temos as quatro fontes: a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista e a fonte sacerdotal. Tá? A mais antiga dessas fontes é a fonte javista. Aí depois vem a fonte eloísta, depois vem a fonte deuteronomista e depois a fonte sacerdotal. Tá? Aí depois vem o período dos profetas. Tá? O período dos profetas. São vários redatores. Nós não sabemos. Mais ou menos nos anos 900, 700. Tá? Nos anos 900, 700. Depois nós temos os livros sapienciais. Tá? Os livros sapienciais. Dentre eles, o mais recente. Tá? Temos o livro do Eclesiástico, o livro da sabedoria, dentre eles os livros históricos. Depois nós temos dois que são mais recentes, que são bem recentes, tá? É o livro de Macabeus, o primeiro é Macabeus e o segundo é Macabeus. Com isso aí nós já entramos no judaísmo tardio, tá? Judaísmo tardio. Nós estamos falando aí no ano de 63, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo. Tá? Então, Moisés no século XII, até os livros mais recentes. Tá? Moisés no século XII até os livros mais recentes. Os livros escritos em língua grega, tá? 1 Macabeus e 2 Macabeus. Eles foram escritos em hebraico também. Mas depois tudo foi traduzido para o grego. Que aí vem a versão dos 70. Né? A versão dos 70. E temos livros que são posteriores à versão dos 70. Tá? Nós temos livros posteriores à versão dos 70, que nós podemos dizer com segurança que de Moisés até os livros recentes, nós temos cerca de 1000 anos. Tá? Perto de 1000 anos. O Antigo Testamento, para ficar pronto, tá? O Antigo Testamento com o número de 46 livros, segundo a fé católica, tá? Ele demorou cerca de 1000 anos. Quer dizer, não foi de uma hora para outra, de um dia para a noite. Tá? Veja que é muita história. Aí tem muito martírio, né? E tem muito sangue. E para nós católicos apostólicos romanos, nós precisamos estudar. É muito importante sabermos isso.
Agora nós vamos fazer a mesma pergunta para o Novo Testamento. Tá? Nós sabemos que foram 1000 anos, tá, para escrever o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Tá? O Antigo Testamento foi 1000 anos, e o Novo Testamento? O Novo Testamento, tá, a primeira vez e a única vez que Jesus escreve alguma coisa, tá, ele escreve na terra. Tá? Nós não sabemos que ele escreveu. Vamos lembrar aqui do episódio, né? Quando eles queriam apedrejar a mulher adúltera e apresentaram a Jesus, né? Ela foi pega em adultério. Aí Jesus se abaixou no chão e Jesus escrevia com o dedo, né? Temos prova na Bíblia, na Escritura, que Jesus escreveu alguma coisa. Não temos, tá? Nós não temos. Pode até ter um esporádico autor da patrística que não é padre da igreja, dizendo assim, que insinue alguma coisa. Mas essa prova ela seria inexistente. Ninguém sabe o que Jesus escreveu. Mas seria uma mera suposição de que Jesus mesmo escreveu alguma coisa. Certo? Uma mera suposição. Nós temos uma prova na Bíblia de que ele mandou escrever. Isso nós temos. Temos prova bíblica que Jesus mandou escrever. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Tá? Onde é o anjo da Laodiceia, escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Então, é onde ele faz a carta às 7 igrejas, né? 7 igrejas. Então, meus irmãos, vejam, é o próprio Jesus mandando São João escrever. Então, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nosso Senhor Jesus Cristo manda alguém escrever. Mas vamos voltar à pergunta, né, o lastro de tempo para que o Novo Testamento fosse todo redigido. Tá? E alguns propõem que os livros mais antigos, tá? Os livros mais antigos, os primeiros livros do Novo Testamento, tá? Seria a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o livro mais antigo. Alguns propõem isso, tá? Agora, é importante para a gente aqui colocar como se fosse um quadro comparativo, tá? Um quadro comparativo com uma proposta, uma data de redação de cada livro do Novo Testamento. Tá? Mas alguns anos, talvez, ou 2 décadas depois da ressurreição de Cristo, tá? Algumas décadas, 2 décadas depois da ressurreição de Cristo, depois de Pentecostes, tá? Que é os livros o livro do Novo Testamento, tá? Começaram a ser redigidos, e alguns propõem que a primeira carta aos Tessalonicenses, como eu disse. Tá? Eles propõem alguns propõem, né, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. E ele foi redigido pelo ano de 45, 50. Portanto, 15 ou 20 anos depois de Pentecostes. Certo? Aí depois vem outros livros, tá? Tem outros livros, vamos fazer assim, até o Apocalipse, até a pessoa mais inocente, sabe que a segunda tradição da igreja é o livro do Apocalipse, é o livro de São João, é o último livro a ser redigido, é o livro do Apocalipse de São João. Portanto, o lastro de tempo seria entre 80 e 90 anos. Alguns propõem até 100 anos, tá? E aqui a gente coloca 90 anos. Tá? Isso não é uma afirmação exata. Por quê? Porque nunca sabemos exatamente quando ele foi redigido. Tá? Quando aquele livro foi redigido, quando o outro livro foi redigido. Nunca sabemos exatamente. Dá para dizer com aproximação. Agora, os Tessalonicenses, sem dúvida alguma, é o escrito mais antigo do Novo Testamento. É o livro mais antigo do Novo Testamento.
é até mais antigo que os próprios evangelhos. 15 a 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Com isso nós entendemos o quê? Que a igreja, ela não tinha a preocupação primeira de escrever nada. Não. A preocupação primeira da igreja era de pregar. Era de pregar. E só depois as comunidades que já constituídas, né, e diante de algumas necessidades pastorais, né, ou às vezes diante de umas necessidades catequéticas, né, vão formulando os apóstolos, e os próprios apóstolos e discípulos vão sentindo a necessidade de colocar por escrito. Então, a primeira preocupação da igreja não foi de escrever nada. Veja o valor que tem a palavra oral, meus irmãos. A palavra oral, veja o valor. Que vem primeiro. Vem primeiro. O primeiro escrito do Novo Testamento foi só 15 ou 20 anos depois. Isso significa o quê? Significa que 15 ou 20 anos ficou com a palavra oral, a igreja ficou com a palavra oral, nada escrito. Era pregado dos lábios. A igreja proclamava através dos apóstolos. E depois que começou a escrever. Veja, é interessante compreendermos que foi assim que Deus quis. Foi assim que Deus quis. Que foi assim que Deus conduziu. 1000 anos para completar ali todo o Antigo Testamento e 80, 90 anos, tá, para completar o Novo Testamento. Veja, não dá para se maravilhar com isso aqui, tá? Eu fico maravilhado com esse aprendizado, não sei você, né? Eu me lembro aqui as palavras de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho dizia assim: só amamos aquilo que conhecemos. Ok? Então precisamos conhecer, meus irmãos. Precisamos estudar. Estudando a história da igreja, nós estamos estudando a nossa própria história. Estamos conhecendo a nossa própria história. A história do Brasil, não dá para desvincular a história do Brasil com a história da igreja. Não dá, meus irmãos. Eu acredito que você saiba. Eu acredito que você, católico batizado, tá? Você saiba que você tem uma missão. Você tem a missão de profeta, você tem a missão de anunciar a boa notícia, você tem a missão de anunciar a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem como nós anunciarmos o que nós desconhecemos. Não tem como. Nós seríamos hipócritas, não é? Igual os fariseus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a nossa igreja, a nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana. E não tem outro meio a não ser estudar a palavra de Deus. E esse ensinamento é de fonte segura, estou buscando de fonte segura que eu estou passando para vocês. É uma fonte segura. Aqui tudo que você ouvir aqui é católico, é da Igreja Católica. Amém, meus irmãos? Um abraço, que Deus os abençoe.